essa nossa conversa, ela é necessariamente uma conversa dinâmica. Eu explico. A gente vai tratar aqui de um tema que é a litigância desenfreada, é um tema que é a preocupação de todo mundo que, de alguma maneira, lida com a justiça, mas a gente vai tratar de uma forma um pouco diferente. Nós vamos tratar utilizando economia e utilizando psicologia, e por isso a gente precisa de alguma interação. E vocês vão entender rapidamente como que a gente vai fazer isso. O Pedro me pediu para falar sobre litigância desenfreada e o novo CPC. Por que eu disse a tragédia da justiça? Essa tragédia não é a tragédia grega. Essa tragédia é uma tragédia no conceito econômico. E a primeira coisa importante que eu queria falar aqui, até para quebrar eventuais erros de conceito, é que economia não é finança. Falar de economia não é falar necessariamente de aumento de riqueza. A economia, assim como a psicologia, como a sociologia, é uma teoria do comportamento humano. Da mesma forma que a norma e o direito tentam moldar o comportamento humano, a economia também tem suas teorias de como as pessoas podem reagir a incentivos e como nós podemos prever, em modelos mais ou menos precisos, como as pessoas vão se comportar dados determinados incentivos. E, obviamente, não é preciso muito esforço para sabermos que nós, aqui no Brasil, temos nos comportado de forma a carregar o Poder Judiciário com muitos processos. E o Poder Judiciário, por algum motivo, não consegue dar conta desse volume de processos. O que é a tragédia? A tragédia é o cenário de esgotamento do recurso chamado recurso comum. O que é recurso comum? É aquele do qual ninguém pode ser excluído, exatamente como é o caso do Poder Judiciário, mas é aquele cuja utilização diminui o seu conteúdo. Então, sempre que uma apelação cai na relatoria do Alexandre Câmara, ele tem um pouquinho menos de tempo para decidir as outras apelações. Não é assim? Sempre que eu aloco os recursos utilizados pelo Poder Judiciário para julgar os processos, esses recursos não podem ser utilizados para outras atividades, para julgar outros processos. E atrás disso, todo um incentivo, toda uma estrutura financeira, especificamente 45 bilhões de reais, utilizados no Poder Judiciário para tentar solucionar conflitos. A sistemática da tragédia é muito bem explicada com uma analogia que é devida a um economista chamado Garrett Hardin, que em 1968 criou uma parábola de uma cidadezinha medieval, em que as famílias tinham cada uma vaquinha e colocavam para pastar num pasto comum. E todos viviam muito bem, muito tranquilamente, mas ali com os recursos que tiravam ali do leite da vaca e tal. Alguém pensou o seguinte: poxa, eu posso botar mais uma vaca nesse pasto. Não vou prejudicar ninguém, vou ter uma sobra de leite, vou vender, vou aumentar o bem-estar da minha família. Só que o vizinho pensou da mesma forma, e o outro também pensou da mesma forma. E assim, muitas e muitas vaquinhas foram colocadas naquele pasto. Obviamente não houve tempo para a renovação do recurso, e o recurso se esgotou. Então a gente chama esse problema de free rider. Por quê? Porque eu me aproveito daquela situação, não porque eu seja uma pessoa má, mas porque os incentivos me levam a me aproveitar daquilo. Individualmente não tem muito problema, mas como todo mundo pensa do mesmo jeito, o recurso acaba se esgotando. E é exatamente isso que ocorre hoje no Poder Judiciário. Vejam o último relatório do CNJ, 79,7 milhões de processos, inédito no mundo, não tem nenhum lugar no mundo que chegue perto. Índia, que é terrível, com quase 1 bilhão de habitantes, tem 20 milhões de processos. Nós temos quase 80, e aumentando, porque veja ali, a curva só sobe, a curva azul. Quase 100 milhões de processos passaram pelo Poder Judiciário em 2016. Taxas de acordo muito baixas, menos de 12%. Tempo de julgamento dos processos, aí é a tragédia plena. O acervo
de processo de conhecimento no Brasil tem um tempo médio de 4,8 anos, tempo médio, o que significa que eu estou incluindo todos os processos que não terminaram ainda. Claro que se eu pegar o tempo médio da sentença é um pouco menor, porque algumas petições iniciais são indeferidas mediante sentença. Mas o tempo do acervo, quase 5 anos. Tempo médio do acervo da execução, quase 9 anos. Então, se você somar tempo médio de acervo do processo de conhecimento e tempo médio de acervo da execução, você passa de década. Então, toda a justiça que a gente deseja para a tutela jurisdicional é inútil hoje, porque não há um substantivo para qualificar de justo, porque não tem tutela, então não dá para ser justa. A gente tem que ter tutela para pensar na justiça, e é por isso que o artigo 6º do Código de Processo Civil prevê como princípio cooperativo, como objetivo cooperativo dos sujeitos processuais, a obtenção de uma tutela justa, efetiva e em prazo razoável. Bom, como resolver esse problema? Porque nós processualistas, nós juristas de maneira geral, identificamos muitas vezes os problemas e trabalhamos muito com o dever ser. Mas, afinal de contas, como fazer ser? Como encarar e começar a resolver o problema da tragédia? Existem várias soluções, eu gostaria de tratar aqui de 2. Aumentar as taxas de autocomposição de conflitos no Brasil e evitar a propositura de demandas que aqui eu estou chamando de frívolas, por falta de um nome melhor, mas que são as demandas com poucas chances de sucesso. Se nós pegarmos, por exemplo, a estrutura de custas do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que pelo menos em primeiro grau é um dos tribunais mais caros do Brasil, salvo engano, numa ação, por exemplo, de responsabilidade civil, em que eu esteja cobrando 50 mil reais, esteja buscando uma tutela condenatória de 50 mil reais, arbitrando valores de honorários contratuais que sejam razoáveis, com base no que se cobra no mercado, e utilizando a calculadora oficial do TJ do Rio de Janeiro, e uma formulazinha que a gente desenvolveu, e que dificilmente vai dar para explicar aqui, com apenas 18% de chances de vitória, um autor racional ajuiza a ação, na Justiça Estadual do Rio de Janeiro, que é a mais cara do Brasil. Se for na Justiça Federal, uma causa como essa, apenas 8%. 8% de chances, a ação já vale a pena ser ajuizada. Muito bem, por que as partes fazem autocomposição de conflitos? Por que as partes transacionam? As partes transacionam quando vale a pena, quando de alguma maneira elas ficam numa situação melhor transacionando do que encarando o processo até o final, correto ou não? Muito bem. Então, vamos imaginar que nesse caso que está aqui no quadro, autor e réu concordem que as chances de procedência do pedido do autor sejam em torno de 50%. Considerando todas as custas do processo, o autor terá um valor esperado para essa causa. E o valor esperado para essa causa no TJ do Rio de Janeiro é de R$ 10.750. Por quê? Porque é o valor do pedido multiplicado pela chance de procedência, descontaram todos os custos processuais não reembolsáveis. E o réu, por sua vez, também tem um valor esperado. E o valor esperado para o réu, não dá tempo aqui de explicar a fórmula, até porque não está dando para vocês lerem direito, e o tempo é curto. O valor esperado para o réu é de R$ 32.250. Ou seja, o autor imagina que vai receber, com esse processo, no mínimo, R$ 17.750. É o valor esperado dele. Mas ele não está pedindo 50? Sim, mas o valor esperado é a ponderação disso pela chance de vitória retirados os custos. E o réu está esperando pagar até R$ 32.250. Concordam que existe uma enorme janela de acordo nesse caso? Porque o autor topa receber menos do que o réu topa pagar. Então, se nós pensarmos racionalmente, num caso como esse, nós teremos acordo em 100% das hipóteses.
Porque a janela de acordo, que é descontar do valor que o réu pagaria, o valor mínimo que o autor receberia, é de R$ 14.750. Se as partes tiverem o mesmo poder de barganha, esse valor será rachado pela metade, e o valor do acordo será os 17.550 mais a metade desses 14.750, o valor será R$ 25.000. Todos sairão felizes e todos economizarão esses 7 mil e poucos reais, irão para sua casa sem ação judicial. Mas as partes ajuizam a ação. Por que as partes ajuizam a ação? A gente vai entender daqui a pouquinho. Se esse acordo for realizado na audiência preliminar, a janela de acordo é muito melhor. Por quê? Porque aí entra a figura do advogado, e hoje vocês sabem, no novo Código de Processo Civil, se for realizado o acordo na audiência preliminar, não haverá compensação dos honorários do advogado, que me parece até razoável, e ajuda a evitar um problema que a gente chama de problema de agência. O que é o problema de agência? Quando o interesse do advogado se desloca do interesse do cliente. Porque se o advogado fosse perder honorários, porque o cliente dele fez um acordo, talvez ele não queira fazer o acordo. E lembre-se, o protagonismo no processo não é da parte, o protagonismo é do advogado que a representa. Como o CPC garante que os honorários terão que ser pagos, os interesses continuam alinhados, só que agora o acordo sai muito mais caro, porque eu preciso fazer o acordo, mas eu também preciso remunerar o advogado. Fazendo as contas aqui e trabalhando com honorários não negociados em 10%, que pelo menos é o que cada advogado terá direito, a nossa janela de acordo já cai muito. O nosso novo intervalo de acordo, que era de 14 mil e tantos reais, se eu entrasse em acordo antes de ajuizar a ação, já caiu para R$ 4.250. Mas R$ 4.250 também é muito dinheiro. Se eu posso resolver o meu problema e economizar essa grana, por que isso não acontece? Por que os processos caminham até o final e só 11% chegam a algum tipo de conciliação no Brasil, enquanto nos Estados Unidos, por exemplo, essa taxa chega a 94%? Isso acontece, gente, porque no exemplo que eu trabalhei com vocês até agora, as partes concordam numa coisa: na chance de procedência do pedido do autor. Então, no meu exemplo, eu disse, olha, autor e réu concordam que a chance de procedência do pedido é mais ou menos de 50%. Só que nem sempre isso ocorre. Aliás, normalmente isso não ocorre. Por que as partes discordam em relação à chance de procedência do pedido? Basicamente, por dois motivos. Assimetria informacional, ou seja, autor tem informações que o réu não tem informações que o autor não tem, e por isso eles têm conclusões diferentes acerca dos prognósticos do processo. E essa razão é uma razão tratada pela chamada economia clássica. Mas tem uma outra razão, que é o otimismo. Nós somos, por natureza, seres otimistas, e aí vem a psicologia. E nós vamos explicar rapidamente como as regras de processo civil no Brasil favorecem ou desfavorecem esses dois problemas. A primeira coisa, o problema da incerteza. O problema da incerteza pode se dar quanto aos fatos ou pode se dar quanto ao direito. Quando a gente chega, por exemplo, na audiência do 334, vocês concordam comigo que o réu tem muito mais informações sobre o autor do que o autor sobre o réu? Por que é assim? Porque na audiência do 334, o réu não apresentou contestação. Então o autor chega às cegas, ele não sabe que tipo de réu está litigando com ele, se é um réu forte ou se é um réu fraco. No entanto, o réu não, o réu tem várias informações a respeito do autor. E aí começam os blefes. Eu sei que o réu pode blefar, e aí talvez eu não aceite uma proposta de acordo, porque se eu aceitar uma proposta baixa, eu estou acreditando que ele é um réu fraco. E o réu, sabendo disso, não faz propostas baixas, faz propostas altas. Só que propostas altas eu não aceito, porque eu conheço os meus prognósticos, eu sou autor. Ou pelo menos eu imagino que eu conheça. O outro problema da incerteza quanto aos direitos, principalmente nas demandas, que tratam
prioritariamente de questão de direito, é a insegurança, é a incerteza e a volatilidade dos precedentes judiciais. Como no Brasil, os precedentes vinculantes muitas vezes não são respeitados, nem sequer pelas próprias cortes, né, videm exemplos recentes, existe muitas vezes uma incerteza quanto ao direito que não permite que as partes façam um prognóstico. Na ausência de prognóstico, nós temos espaço para que surja o quê? O otimismo. Eric, fala um pouco mais de otimismo? Sim, nós vamos entrar agora no problema dos vieses cognitivos, então. Da década de 70 para cá, a economia foi muito impactada pela psicologia, porque diversos estudos começaram a demonstrar o seguinte, olha, o ser humano não é tão racional quanto os economistas imaginam que ele seja, e, por outro lado, essas irracionalidades humanas, elas podem ser modeladas, porque elas são previsíveis. Então, diversos estudos começaram a prever essas irracionalidades, que eu estou chamando de vieses cognitivos aqui, e embutir essas irracionalidades nos modelos econômicos, para fazer novas previsões. E isso vem funcionando muito bem, a ponto do último prêmio Nobel de Economia ser conferido a um economista comportamental chamado Richard Thaler. E aí, com o otimismo, tudo se complica. Pegando um outro caso tratado aqui com a estrutura de custas do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, nós verificamos o seguinte: se as partes concordarem com a possibilidade de procedência do pedido, tem espaço para acordo. É a primeira linha ali. Nós temos um intervalo de acordo de R$ 20.500, que pode ser dividido igualmente ou não, a depender do poder de barganha de cada uma das partes. No entanto, se por acaso o autor entender que ele tem 70% de chance de vencer a ação, e o réu entender que ele tem só 30%, né? Se o réu entende que o autor só tem 30%, e o autor entende que ele, autor, tem 70%, não há mais possibilidade de acordo, porque o intervalo de acordo ficou negativo em R$ 24.200, e aí nós vamos ter processo. É isso que acontece. Só que no Brasil, tudo pode ser pior. Existe um estudo muito interessante, que diz que numa população de advogados, o comportamento padrão do advogado é um comportamento otimista. Por quê? Porque advogados otimistas são mais bem-sucedidos. Então, são eles que prevalecem na média. E existe um nível ótimo de otimismo que se relaciona com o nível de certeza de um sistema jurídico. Dá uma olhada naquele gráfico. Quando o nível de incerteza é 0, o otimismo está aqui. Com algum nível de incerteza, um nível de incerteza baixo, o otimismo diminui, porque os advogados se tornam precavidos. No entanto, quando o nível de incerteza aumenta, o otimismo explode. E quando o otimismo explode, você aniquila as possibilidades de acordo, porque as janelas de acordo fecham, porque todo mundo acha que vai vencer a demanda. Então, mesmo com as causas demorando décadas no Brasil, as pessoas continuam litigando. Por quê? Porque irracionalmente imaginam, em sua maioria, que vale a pena. Imaginam que vale a pena. Existem outros viés cognitivos que eu poderia tratar aqui, obviamente não vai dar tempo de tratar de todos, mas eu vou tratar de apenas, pelo menos um deles. Imagina que, ou mais um deles, imagina que você, hoje à noite, esteja programado ou programada para ir ao teatro, mas você não comprou ingresso. Um pouquinho antes de sair, caiu uma tempestade daquelas que alagam tudo. Faz na sua cabeça uma conta aí de 0 a 10. No momento em que você vê a tempestade, você ainda não comprou ingresso, no momento em que você vê a tempestade, qual é a sua vontade de ir ao teatro? De 0 a 10. Fizeram a conta? Você iria no teatro? Agora, e se você já comprou ingresso? E se esse ingresso custou R$200? A sua vontade de ir ao teatro aumenta ou não? É claro que aumenta.
A economia clássica tem uma frase que diz o seguinte: custos a fundo perdido não têm importância num processo decisório racional. Ou seja, se vocês todos fossem seres racionais, vocês responderiam da mesma forma as duas perguntas. Se vocês não iam no teatro antes, vocês não irão depois. Por quê? Porque você não vai reaver o dinheiro. Só que eu tenho certeza que você quer ir ao teatro se você gastou R$200. Eu também quero. Nós não somos tão racionais assim. O que isso tem a ver com o processo civil e com a estrutura de custas do processo? Absolutamente tudo. Sabe por quê? Quando que o autor paga a maior parte das custas processuais? No início do processo. Então, as custas concentradas no início do processo aumentam a desarmonia, a animosidade entre as partes. E normalmente o que se diz é: ah não, agora que eu já paguei, agora eu vou até o final. Agora eu vou até o fim. E quanto mais longo for o processo, e aí eu vou dizer algo que vai ferir o coração de muita gente, já feriu o meu, mas ele já cicatrizou. Quanto mais participação, mais desarmonia. Eu sei que eu não vou ter tempo de explicar isso, é só para deixar realmente uma pulga atrás da orelha de vocês, e para botar uma dúvida no sentido: será que a participação no processo é um benefício que nós temos que buscar a qualquer custo? A economia e a psicologia vão mostrar que não. A economia e a psicologia vão mostrar o seguinte: o custo da participação sempre aumenta, mas o benefício aumenta a taxas decrescentes. E chega a um ponto de participação ideal, e dali para frente a única coisa que você tem é aumento de custos, que não são necessariamente suportados pelas partes, por isso que elas continuam participando cada vez mais. Aliás, nem são as partes, sim os seus advogados, mas as chances de acordo e as desarmonias apenas aumentam. Por quê? Porque você só reduz a assimetria de informação, que é o problema que a gente começou a tratar lá no começo, até um certo ponto. Dali em diante é muito difícil reduzir. Por quê? Porque as refrações de como as pessoas captam os fatos são naturais e até um determinado ponto elas podem ser corrigidas. Daí em diante não. Quer dizer, a minha verdade nunca vai ser a sua verdade. E para terminar, como as custas processuais no Brasil, comparadas às custas processuais em outros países, não são tão altas, as janelas de acordo são relativamente estreitas. Com um pouquinho de incerteza e com uma refraçãozinha um pouquinho maior, decorrente do viés de otimismo que todos nós temos, todas as janelas de acordo se fecham e a autocomposição vai por água abaixo. Obrigado, pessoal.